entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e o inseto mais poderoso que existe é a aranha da sua mãe. E bem meus amigos, eu tô aqui pra falar justamente sobre esse arquétipo novo que chegou por aí, que é o Beatrooper. Pois é, na verdade ele é uma parada disfarçada de arquétipo, porque no fundo a Konami não aprende. Puta que pariu, que raiva. Então estamos passando, quem sabe, olha só, quem sabe, porque o potencial existe, quem sabe estamos passando novamente por aquela junção que é simplesmente um amálgama de um monte de coisas juntas de um tipo específico, como vivemos com o dragão, como vivemos com os roches e os Adamantium. Quem sabe estamos vivendo agora com os Beatrooper e os insetos, porque esse é o assunto de hoje. Eu vou falar um pouco sobre os Beatrooper, porque eles são um arquétipo aparentemente interessante. O arquétipo é interessante, sendo que por enquanto só tem 3 monstros de main deck, mais os links, uma spell e uma trap, mas é um exclusivo TCG, e isso nos dá alguns indícios de, quem sabe, ter esperanças de que esse arquétipo vai ser bom no futuro não tão distante daqui. Afinal de contas, lá em outubro vai ser lançada a coleção, que eu não me recordo o nome, eu nunca me lembro o nome dessa porra, mas nessa coleção vai vir mais cartas de Beatrooper, e dependendo do que vier, olha, tem potencial aí. Então hoje vamos tentar entender de porquê esse deck tem um certo potencial, falar um pouco dele e da junção de todos os insetos, porque basicamente é um Good Insect Deck. O assunto é esse, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então a gente começa a falar, vamos só tentar entender um pouquinho aqui, falar um pouquinho do contexto, porque esse arquétipo Beatrooper, ele é um arquétipo exclusivo de TCG, como eu falei, e temos há muito tempo que não tem um TCG relevante no jogo. Eu até posso fazer um vídeo específico falando sobre isso, porque eu acho que é um assunto interessante, mas tivemos alguns TCG exclusivos por aí que, quem sabe, assim, alguns exclusivos TCG foram feitos para ser um deck bom, como por exemplo o BA. Ele é um deck bom, e até hoje o BA é um deck bom. Afinal de contas, quando cartas têm efeitos bons, elas vão ser boas em qualquer época, porque os efeitos são meio que atemporais, são sempre efeitos bons, tá ligado? Efeito que adiciona carta, que invoca bicho do deck, esse tipo de coisa vai ser bom em qualquer época. Então, dependendo do suporte que você recebe, do power creep que tá no jogo, essas cartas vão ser boas pra sempre. O BA é um exemplo disso. O Nabonite, por exemplo, é um tiro no pé que deu totalmente errado, o Vendread, mas o Cosmo, por exemplo, com os lançamentos ele se tornou um deck bom, mas faz tempo que não temos um deck exclusivo TCG que faça alguma coisa. Mas às vezes o deck é lançado, ele até tem potencial, mas fica faltando uma coisa. Essa coisa que falta é o OCG, porque quando o arquétipo exclusivo TCG tá por aqui, sempre lança algo lá no OCG que faz esse deck ser bom em algum nível. Eu não me recordo do Cosmo, o que veio pro Cosmo que o OCG deu pra ele, por exemplo, mas eu me lembro que no BA veio a Beatriz. O BA foi um deck exclusivo TCG, mas a Beatriz era uma carta OCG por muito tempo. Ela só chegou aqui numa coleção Gold lá de 2016 e o BA, bum, teve uma sobrevida naquele formato, que é uma das melhores cartas, era tipo um Beatriz Turbo deck de BA, e ela melhorou o patamar do deck, e foi uma coisa que veio do OCG, de um deck exclusivo TCG. O mesmo ocorreu, por exemplo, com o Spyro. O Spyro foi lançado com muito potencial e só quando chegou, mas não fez nada, assim como você pode ver nesse podcast aqui. Ah, e detalhe, esqueci de avisar, você pode ver ouvir o meu podcast lá no Spotify. Eu vou deixar o link na descrição de todos os vídeos a partir daqui, então entra lá pra poder ouvir os podcasts. Sempre que eu postar um podcast, eu acho que eu não vou mais postar aqui, eu vou postar tudo lá no Spotify, então não perca tempo, me segue lá pra poder ouvir, sem precisar deixar a tela do YouTube aberta enquanto você ouve os meus podcasts. Os vídeos você ainda precisa estar aqui. Continuando.
Bom, então o Spyro, por exemplo, é o deck exclusivo TCG, que, como você pode ver lá no podcast que eu fiz, então, ele era um deck que sempre tinha potencial, as cartas eram boas e tinham potencial, era nítido, é só você saber ler as cartas que você ia entender isso. Mas faltava alguma coisa, essa coisa que faltava na verdade era uma mecânica Link e também o Spyro Double Helix, que foi um suporte OCG. Só quando o Spyro chegou no TCG é que veio essa carta, porque ela foi lançada pro OCG e depois ela foi importada pra uma coleção daqui pra gente do TCG, mesmo o arquétipo sendo exclusivo TCG. A carta que quebrou o deck, ela veio lá do Japão, do OCG, porque eles sabem fazer cartas doidas. O mesmo vale pro Subterra, por exemplo, que lançou o Guru. O Subterra é um deck exclusivo daqui também, mas o Guru ficou por muito tempo sendo promo de Jump, e a gente não tinha o Guru aqui. Então o deck Subterra basicamente não servia pra porra nenhuma se não tinha um Guru, tá ligado? Então, engraçado. Pois é, então... Pra que eu disse tudo isso? Porque, eventualmente, quando esse arquétipo, ele já tem o potencial nas cartas. Vamos ler e você vai entender isso. Já tem potencial nas cartas. Outra coisa que tem é que ele não te loca em uma parada e ele te deixa muito aberto pra poder interagir com o tipo do deck que ele é, que é inseto. Então, basicamente, você vai juntar uma amálgama, um monte de cartas insetos, que interagem entre insetos e que fazem alguma coisa e vai colocar nesse deck. Isso por si só já funciona de maneira ok. Claro, não é bom, não chega a ser rogue, não chega a arranhar a camada do superficial ali do Prankids, do Tribrigade. Não chega. Mas a gente vê potencial. E quem sabe com o lançamento da nova coleção e eventualmente quando chegar lá no OCG, quando eles fizeram um suporte doido, cara... Esse deck pode ser meta, não tem nem nada que impeça isso, afinal de contas é muita carta boa que você pode usar, é muito push que você consegue usar e até com certo espaço para tech cards. Então agora a gente vai tentar entender melhor, lendo as cartas, de como que isso pode ser realmente bom. Vamos colocar a transição. Só que eu preciso trocar a minha tela aqui, né, a minha webcam, para poder colocar ela no cantinho aqui para acompanharmos junto os efeitos dessas cartas. Muito bem, meus amigos, então... Colocando a câmera um pouquinho mais pra cá, você tá acompanhando comigo aqui no meu Yu-Gi-Oh! Pro, que eu coloquei aqui algumas cartas, tá? Eu preferi fazer por aqui porque, sei lá, eu tinha aberto aqui primeiro e eu fiquei com preguiça de importar pro Dueling Book. Então, o que acontece? As cartas Beat Trooper são basicamente de main deck, temos esse monstro, esse monstrinho aqui que é um boss dele, digamos assim, e tem esse outro monstro aqui. Então tem 3 monstros de main deck apenas. Tem 2 links, né, um link 2 e um link 4, e além disso você tem uma spell, que é um campo, e uma trap, que é uma counter. Beleza, é só isso que você tem de Beat Trooper. Beat Trooper é só isso. Você tem, por exemplo, esse aqui que é o Beat Trooper Scout Bug, que ele diz que você não pode special summon um monstro, exceto insetos. É um efeito contínuo, como se fosse o Guard Dragon. Então, enquanto ele estiver na mesa, você não pode invocar outra coisa a não ser inseto. Depois que ele sai, foda-se, você pode fazer o que você quiser. E não tem restrição após isso. Beleza, se esse card é normal ou special, você pode special summon um outro dele, da sua mão, deck ou cemitério. Esse monstro é muito bom. Então, se você compra ele, normal summon, ele invoca um do deck. Se você compra outro, não tem mais um deck. Oh, meu Deus, um Turgide sem bater no deck. Não, você pode dar normal summon, ele invoca outra cópia dele mesmo do cemitério. Então esse monstro é legal e ele pode vir pro special e ele vem pro special de algumas formas. O outro que você tem aqui é o Beat Trooper Scale Bomber, que ele é um extender, como se fosse um Kagemusha Knight ou como se fosse aquela borboleta lá dos Warriors, que o Dark Warrior usava, por exemplo. Ele diz que se o inseto monstro é normal ou special no seu campo, exceto durante a damage, você pode special summon esse card da sua mão. E como é um efeito que trigger simultaneamente a um normal summon ou um special que você tem, se o teu monstro for trigger de summon, como por exemplo o próprio Scout Bug ou o Battle Swasp, que eu já falo um pouco sobre a inserção do Battle Swasp também, você dá Chain Block, tá ligado? E aí você dá normal summon efeito e Chain 2 isso aqui. Daí você dá Chain Block e ele entra por special e você já tem a porra do extender ali, foda-se. O que o teu outro monstro fizer é um plus. Então você já dá Chain Block. E isso é interessante pra não tomar Ash, por exemplo. Vê, você toma ainda e tal, mas enfim. Ele tem esse efeito e aí você pode buscar cada sua mão, beleza. Quando o monstro que o seu oponente controla ativa um efeito, daí o efeito desse monstro é Quick, você pode tributar um inseto. Ele não diz que não precisa ser outro além dele, então pode ser ele mesmo. Você tributa o inseto e destrua o monstro que ativou o efeito, né? Então se o cara tem lá um Savage que negou um efeito teu, você pode ativar o efeito desse bicho, tributar ele mesmo e aí matar o Savage que ativou o efeito, por exemplo. É como se fosse aquele sincro do Tene, tá ligado? Quando o monstro ativa o efeito, ele bane. Esse aqui destrói se tributando, claro. É um efeito muito mais caro de se pagar, mas ele é um monstro de main deck, nível 3, tá ligado? Então, isso por só é interessante, ele tem 2.000 de defesa. Então, legal. E eventualmente, em alguma jogada, você consegue invocar ele pro campo no turno do cara. E aí, se o cara tiver algum efeito, pelo menos você mata o bicho do cara, tá ligado? Tipo, Blade ativou efeito, ou então um Tribrigade. Alguma coisa nesse sentido. Ou o Prankids lá, o papagaio ativou efeito, enfim. Então tem esse monstro e por fim de Beat Trooper você tem o Beat Trooper Sting Lancer, que ele é o nível 7, 2400 de ataque, 1100 de defesa, não é exatamente um boss porque o ataque dele não é tão alto assim, mas durante a main phase Quick Effect você pode escolher um inseto monstro no teu cemitério e um monstro no cemitério do oponente.
Special Summon esse card da tua mão e, se você fizer, coloque os monstros no fundo dos decks. Então, basicamente, para ele poder entrar por Special, você tem que devolver um monstro do cemitério do cara e tem que ter um monstro lá. Então, você não consegue baixar ele a custo zero da tua mão, por exemplo. Mas isso pode ser interessante, porque além de tudo, isso pode ser interação, cara. Você tá ligado que tem a regra de que o monstro tem que estar no lugar devido para poder ativar o efeito? Se você tira de lá antes, ele não tem a possibilidade de ativar o efeito? Pois é, como por exemplo os Drytron, se o cara dá lá Drytron Benten, né, Alpha Benten, daí a Benten vai cair no Grave, mas ela cai como custo, então não teve janela para ativar o efeito dela ainda. Em Chain, porque o efeito desse bicho é Quick, você pode dar o efeito desse bicho Sting Lancer, devolver a Benten pro deck, e aí devolver um inseto teu também pro deck e invocar ele por Special. Nesse momento, quando abrir a janela pra Benten poder ativar o efeito, ela não tá mais no Grave. Logo, você tirou a Benten do Grave e negou o efeito dela, tá ligado? Tudo bem que se for um Alpha, ele vai buscar a Benten de novo, mas você me entendeu. Então você tem a possibilidade de fazer isso no custo das cartas. O cara deu uma Querubini, milando um Graph. Beleza, dá o efeito desse bicho e devolve pro deck. Daí o Graph não vai entregar efeito. Sabe qual é? Foi interessante. E ainda se paga, porque se ele é Special, se ele é Normal Special, você pode adicionar um Beat Troop, Spell Trap do deck pra tua mão. Temos duas, né? Uma Spell e uma Trap. Então, o campo diz o seguinte: você pode escolher um Beat Troop emoji no teu cemitério como custo, Special Summon ele, mas ele não pode atacar nesse turno e você perde pontos de vida igual ao ataque original dele. Não nega os efeitos, beleza. Então, com o campo, você pode invocar o próprio Sting Lancer do Grave. Special Sting Lancer, efeito, pega campo, linka o Sting Lancer, ele cai no Grave, você ativa o campo e invoca o Sting Lancer pra mesa, por exemplo. É uma possibilidade. Então, interessante. E como é um campo, ele vai ficar lá. No outro turno, você invoca o Sting Lancer, pode pegar counter. Tudo bem, não sei que ganho você vai ter de pegar counter no late game, mas enfim. A counter trap também é como se fosse um Salamangreat Horror, tá ligado? Porque quando o oponente ativa um efeito de monstro, enquanto você controla um Beat Trooper, nega a ativação e, se fizer, destrua a carta. Beleza, uma counter trap comum, mas durante a sua main phase, se esse card tá no teu cemitério e você controla um inseto com 3.000 ou mais de ataque, e o Link 3 se encaixa nisso aqui, você pode banir um inseto monstro do teu cemitério, sete esse card. Você pode somente usar um Beat Troop efeito por turno e somente por turno. Então, até nisso é igual o Salamangreat Horror, tá ligado? Porque o Horror, se você ativa o efeito de negar, você não pode ativar o efeito de setar no mesmo turno. O Beat Trooper Fly e Sting, que é a Counter Trap, também funciona igual, mas você recicla ela. Tendo um Beat Trooper na mesa, você vai negar alguma coisa do cara, e isso pode ser interessante pro grindar do jogo. Então, essas são as cartas de Beat Trooper. Então, como você pode ver, é amarradinho, uma parada legal. Os links, por sua vez, tem um link 2 que é feito com 2 insetos, e você não pode Special Summon um monstro exceto insetos, como se fosse também um Guard Dragon. E aí você pode somente usar o seguinte efeito uma vez por turno. Durante sua main phase, você pode, 2 pontos, então é o efeito Q ativa, imediatamente depois que o efeito resolve, você normal summon um inseto. Beleza, isso vai te ajudar a construir algumas coisas. E aí ele tem o segundo efeito que você tá no cemitério, você pode banir 3 outros insetos do teu cemitério, faz special desse card, mais banam quando ele deixar o campo. Esse monstro é bem interessante. Ele é bem interessante, dá uma jogada extra, um normal sumo extra, e tem monstros que vocês beneficiam muito, porque tudo que esse monstro desse deck faz é fazer special, é fazer summons, e aí o normal sumo gera outro summon e afins, isso é bem interessante. E ele ainda volta do grave pra ser link climb pra outra coisa que você possa fazer. Ele te amarra em inseto, então tem que ter mais insetos bons pra você fazer. Por enquanto, tem muito pouco onde você chegar, mas quem sabe com os novos suportes vindo links melhores, você vai conseguir chegar a lugares melhores. Então essa é a parada, o potencial tá aqui. Por enquanto ainda não dá pra subtrair o máximo, não dá pra extrair o máximo de potencial, mas ele tá aqui. Por fim, o Link 4, ele é um bicho grandão feito com 2 ou mais insetos, é facilmente feito com esses 2 aqui, por exemplo. E aí, o efeito dele é o seguinte: enquanto esse Link invocado card tem 3.000 ou menos de ataque, seu oponente não pode escolher esse card com efeitos e além disso, né, ele não pode ser destruído por efeitos do oponente. Beleza, show de bola. Você não pode prestar um monstro exceto insetos, ok? Você pode tributar um inseto monstro para ativar um dos seguintes efeitos. Você faz special de Beat Trooper do seu deck, daí você pode invocar esse bicho, que invoca outro dele, e você faz o Exceedzinho aqui, que nega um efeito de monstro, que é bem interessante enquanto invoca um bicho do Grave, porque aqui é muito bom o efeito desse bicho, e além disso, ele tem outro efeito que esse card ganha 2.000 de ataque até o fim desse turno. Então, você é bem versátil no que você pode fazer. Você invoca um Beat Troop pra construir play, ou você aumenta o ataque dele pra poder conseguir dar o OTK. Esse monstro é bem interessante, é interessantinho e deixa a tua Counter Trap voltar do cemitério. Então, essas são as cartas de Beat Troop. Como você pode ver, tem potencial aqui, mas de nada serviria, porque, como eu disse, tem poucas cartas. Não serviria de muita coisa se não tivesse o apoio genérico que esse arquétipo tem. E é aqui que mora a grande amarração, que faz ele ser realmente interessante. É claro, as outras cartas que vierem vai fazer ele ser mais interessante do que ele é hoje, claro, mas hoje ele tem um certo potencial, não só pelos próprios efeitos, mas por como você consegue juntar ele com outras engines. Então, vamos tentar entender um pouco das coisas fora do deck de Beat Trooper. Muito bem, então, fora do Beat Trooper temos algumas coisas para poder falar aqui. Primeiro, um outro arquétipo que é o Battle Wasp, eu acho que é assim que fala. Ele é um arquétipo que veio importado do anime do Link não.
Ai, cara, eu acho que é do Arc 5, eu não sei, eu acho que era. Tinha um cara lá que usava, um cara da Resistência que usava esse arquétipo bosta. Os síncros são horrorosos. O deck é feito pra fazer síncro. Por consequência, o deck todo faz Special Summon, como se fosse Blackwing, tá ligado? Como ele é feito pra fazer síncro summon, você tem que fazer Special dos bichos. Então, é como se fosse Blackwing. Mas, como o Beatroop é um deck de Link, e isso aqui faz Special Summon sem te limitar a precisar fazer especialmente Link Synchro Summon, você vai usar eles como material Climb pra fazer Links. Porque, pois é. Então, e aí você tem o Battle Source Sting depois. Esse monstro aqui, inclusive, ele era uma das cartas em Guinness utilizado para fazer o One Card Fiber. Quem sabe você pode usar Needle Fiber nesse deck. Eu não coloquei, mas pode ser um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, Hulk Fibrex, e quem sabe o Needle Fiber é uma carta que pode ser utilizada nesse deck de alguma forma, tá ligado? Porque você tem, caralho, não cabe, já tem 15 cartas no side aqui, que porra é essa? Quem sabe você pode colocar o Needle Fiber aqui e fazer jogada de Needle Fiber antes de conseguir fazer as suas plays de inseto mesmo. Eu até olhei pra saber se tinha algum inseto, por exemplo, Tana e amarelo, pra você conseguir invocar do deck, mas realmente isso deve ser o Imor. Mas por que ele é bom? O efeito é que se ele é normal special, você pode adicionar um Battle Source monstro do deck pra tua mão, exceto ele mesmo. Isso é interessante porque você consegue pegar Special Summon, porque você tem os outros dois Battle Source que são Extender, todos eles são Extender. Esse aqui, o Battle Source com esse nome que você tá vendo, durante a main phase você pode Special Summon esse cara da tua mão, sem nenhum critério, só isso. Durante a main phase faz Special Summon. Contanto que você não faça Special Summon do extra deck nesse turno, exceto de insetos. Mas é só do extra deck. Do main deck você pode fazer de outros monstros que não sejam insetos, por exemplo. Você pode somente usar esse efeito uma vez por turno, e esse card pode fazer um ataque durante queda um segundo ataque durante queda para o phase com 1000 de ataque. Pois é, ele é agressivo. Então, é legal porque ele adiciona esse e adiciona esse outro também, que é o Pin de Balsi. Bom, enfim, se você controla um inseto, você pode puxar um descarte da sua mão. Simples, eficiente, alcançável, parece legal. Tem muito push, você sempre vai ter um volume bom de jogo, isso é legal. O segundo efeito é relevante porque é só pra dar dano. E aí ele tem ainda o outro monstro aqui, que ele não é exatamente um Extender, depois você busca com ele, mas se você já tem um desses aqui, você pode buscar esse, que pode ser interessante, porque quando ele é normal, você pode escolher um nível 3 ou menor inseto no teu cemitério, faz Special Summon do monstro em posição de defesa. Se esse cara se você controla ele é destruído por um card do oponente, você faz Special Summon de um Battle Source monstro da sua mão ou deck. Esse monstro é legal e o normal summon dele pode ser feito primeiro no early game, né, no early não, no mid to late game, ou você pode, se você já tem Extender, você pode dar esse bicho que pega esse, que entra pro Special, constrói tua play, você vai fazer o Link 2, o Link 2 ativa efeito, no caso, se você já tem um desse, né, esse aqui vai buscar esse. Daí você faz o Link 2, dá um summon extra e você baixa esse bicho que invoca um desses daqui que for usado como material. E você tem mais Climb, por exemplo. É uma jogada interessante. Além disso, esse monstrinho aqui, ele tem um outro efeito que é o seguinte, ele é um efeito Quick, você pode tributar um outro inseto monstro e escolher um monstro de efeito que o oponente controla. Negue os efeitos até o fim do turno. É engraçado, porque esse monstrinho de main deck tem esse efeito de interação, o que é estranho, além desse aqui. Então ainda o deck tem isso. Como você pode ver, você pode fazer, por exemplo, esse monstro aqui, o Giant Beatroop, ele pode tributar durante o teu combo, enquanto você está jogando, você pode tributar um inseto para poder invocar esse bicho aqui, que vai te deixar fazer o Exceed, por exemplo, para interagir, ou fazer alguma coisa para interagir com o oponente, mas no turno do oponente, o efeito é quick, tá ligado? O efeito dele é quick, então pode dar no turno do oponente também. Deixa eu só ler se é quick mesmo. Não pode prestar um monstro. Quando ele é invocado, você... Ah, não é quick não, foi mal. Você não pode prestar um monstro, prestar um Beatroop. É só quando ele link invocado. Não. Você não pode prestar um card, exceto um inseto. Você pode tributar um inseto. É efeito de ignição. Ignore o que eu falei então. Beleza, é um efeito de ignição. Ok, continuando então, você consegue de alguma forma colocar ele no teu campo, tá ligado? E aí ainda negar o efeito do oponente. Ou deixa ele na mesa, tá ligado? Então, isso ainda é interessantinho, tá ligado? Você tributa outro inseto, ele nega o efeito. Valeu. E aí, você tem a Mermilho, que pode ser utilizado porque a Mermilho é inseto, logo ela é alcançável nesse deck, e por causa do Beatroop Armor Horror, que é o Link 2, você consegue dar normal summon da Mermilho depois de já ter jogado e buscar, quem sabe, uma Trap Hole que eu coloquei aqui. Eu coloquei a Mermilho aqui, mas esqueci de botar o Trap Hole aqui, né, jumento. Mas enfim, você pode usar qualquer uma das Trap Hole, que pode ser essa que nega efeito, quando você vai primeiro, claro, daí de side você tira ela. Pode ser o Floodgate Trap Hole, ou pode ser o Trap Tricks Nightmare, ou pode ser aquela outra, o Treacherous, que mata duas cartas, porque essa trap aqui, você vai ter setado ela, ou não vai estar no teu campo ainda, sei lá, daí você pode buscar o Treacherous, por exemplo. Enfim, isso aqui é interessante, tá ligado? Então um monte de Extender. Além disso, essas aqui são as cartas que são Starters, Extender e Utilidade, são essas cartas de cima, tá ligado? Ainda assim você tem a Red Fusion, que é uma carta que pode ser um inseto, porque você pode invocar um insetozinho pro campo, então mais material pra você jogar, o Pod pra fazer você alcançar essas cartas, e além disso você tem outras duas cartas importantíssimas, que é o Gulk Poly, que ele diz o seguinte: se esse card é mandado pro cemitério, só isso, você pode adicionar um nível 4 inseto, tem que ser nível 4 inseto do deck pra tua mão. E se você adicionou um monstro normal, você pode fazer special dele e você pode destruir um monstro no campo com ataque maior ou igual o monstro que você invocou para esse efeito. Eu não estou usando o monstro amarelo para não precisar fazer isso, mas você pode adicionar um nível 4. Você tem nível 4 aqui, deixa eu ver quem que é nível 4.
Não tem nível 4? Caceta! Tem esse monstrinho aqui que é nível 4, que você pode buscar com Gok Poly ou Amermilho, por exemplo. Ou o Retaliate em si. E esse deck tem essa propriedade que é completamente absurda. Você pode buscar Hand Trap. Porque, se você não sabe, tem duas Hand Traps, pelo menos, que são muito decentes. E nesse formato, então, elas são mais decentes ainda. O Retaliate sim, por exemplo, ele é nível 4. Então ele é buscável pelo Gok Poly. Você busca defesa. É como o Drytron, que pode tributar para buscar a Lência, ou pode buscar a Iva, ou o Herald. Então você busca um Hand Trap. Esse deck também. E é uma Hand Trap com um impacto bem grande, porque é um efeito contínuo. O Retaliate, pra quem não sabe, durante qualquer turno, quando o oponente ativa uma spell, especificamente spell, que inclui o efeito de Special Summon um monstro, você pode Special Summon da sua mão. Beleza? Se for invocado dessa forma, enquanto ele tá face up, qualquer card mandado pro cemitério é banido no lugar. Isso atrapalha muito. Se o cara dá um Drytron novo, o cara dá um ritual do Drytron, por exemplo, coisa nesse sentido. Essa é uma spell especificamente, tá? Você consegue dar essa carta, por exemplo, e negar um Quick Launch, tá ligado? Coisas nesse sentido, um Shadow Fusion, puta que pariu, isso aqui quando Shadow é Deus demais. Então você consegue dar essa carta, e ela é buscável pelo Gok Poly. Além disso, você tem... Bom, esse aqui é o efeito dele. O outro monstro, esse monstro é completamente absurdo, é o Resonance Insect. Por quê? Ele diz o seguinte: se esse card é mandado do campo pro cemitério, 2 pontos, você pode adicionar um nível 5 ou maior inseto do deck pra tua mão. Beleza, um efeito de rota, ele tem que ser mandado do campo pro cemitério, então, justo. Mas, se esse card é banido, você pode mandar um monstro inseto do teu deck pro cemitério, exceto ele mesmo. Mas não é hard once por turn, como você pode ler no próprio efeito dele. Como não é hard once por turn, você pode abusar dele. Então tem algumas formas de você fazer isso. Você pode dar normal summon dele, por exemplo. E aí você pode fazer o Almirage se ele for o normal summon. E aí você pode buscar um inseto nível 5 ou maior, tá? Esse inseto nível 5 ou maior tem algumas opções. Você pode usar alguma coisa, como por exemplo esse próprio Extender aqui, tá? Ele é feito banindo, ele pode entrar por special, por banir 2 insetos do teu cemitério. E não é nada além disso, é um monstro 2800 que é buscável por esse monstro aqui. É importante você ter os alvos pra você conseguir buscar, pra ele poder ser efetivo. Então tem que ter alvos de coisas que você consegue usar. Pode ser pra construir play, ou pode ser pra se defender. Por isso que é importante ter esse bicho, inclusive eu não coloquei ele, eu vou tirar a Mermilho pra poder colocar ele aqui. A Mermilho só vai entrar se eu usar Trap Hole. Eu vou colocar ele aqui em cima pra não poder bagunçar o deck. Beleza, então com isso esse monstro aqui é interessante. Outra coisa que é muito interessante é que se ele é banido, e ele é banido, por exemplo, com o próprio Dundalzen aqui, né, que eu acabei de colocar, mas principalmente com o Link. O Link bane ele, e se você bane 2, você pode ativar os 2. E aí você pode milar o Gok Poly ou alguma outra carta, como por exemplo algum Beat Trooper por esse bicho aqui poder invocar do Grave. Então é bem interessante o que esse monstro pode fazer, tá ligado? Você pode milar a carta, o Gok Poly entra e busca o Retaliate C, e se ele cai do campo cemitério, ele pode buscar Kaiju pra poder tirar monstro da mesa na volta. Então você busca e deixa na mão, Extender ou Hand Trap, que é a defesa. Então, uma defesa proativa, uma defesa reativa ou um Extender. A defesa reativa é o Contact Seek que você usa de one-off, porque ele não é bom contra todo mundo, mas ele é uma carta bem eficiente, principalmente contra Prankids e Tribrigade, que são os principais decks do meta. Então, é muito legal, porque esse deck consegue ter, aparentemente, ter um jogo decente, porque enquanto ele constrói play, ele consegue buscar essa carta. E aí é Deus, tá ligado? Pra quem não lembra, quando o oponente faz normal ou special summon, exceto anti-damage, você pode posicionar esse card da sua mão no campo do oponente em posição de defesa. O controlador dele não pode Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon, a menos que ele descarte como material. E aí o Tribrigade fica locado, porque ele já usou o efeito do Tribrigade, e aí ele só pode linkar se for usando Beast Warrior ou Winged Beast como material. E no caso do Prankids, ele não tem o que fazer, a menos que ele use Alça, tá ligado? Mas se ele usar Alça, ele já usou um Prankids do campo cemitério que não entregou efeito, o que já tá bom pra você. Você já é como se tivesse dado Ash no bicho dele, tá ligado? Tudo bem, que se a Alça morrer, ele pega um Rox, mas paciência. Então, é muito interessante. Você pode buscar com o Gok Poly Retaliate C, e com esse bicho, você pode buscar esse monstro aqui. E você consegue entregar ele várias vezes, contanto que você fica invocando ele pra mesa. E, além disso, não precisa só invocar pro campo, porque se fosse assim, ele seria ruim. Mas você pode equipar com esse Union Carry aqui, que é o Insecto Picofalina. Porque como o Insecto interage equipando os monstros, a Picofalina faz isso também, né? Se ele é feito com 2 insetos, se ele é Link invocado, você descarta uma carta, escolhe um outro inseto que você controla, equipa um inseto monstro do seu deck como equipe spell, e ele ganha esse efeito. Ele ganha 500 de ataque e defesa. Foda-se. Porque você vai equipar nela mesmo, por exemplo, descartar uma carta e equipar nela mesmo. Esse bicho aqui, se você abre com a Counter Trap, você pode descartar a Counter Trap volta, banindo um inseto. Se você controlar o Link 4, por exemplo. E aí você não descartou carta. Isso é muito bom. E aí você equipa esse inseto aqui. Quando você linkar a Picofalina, esse monstro cai do campo pro cemitério, trigger efeito, você adiciona quem você quiser com uma Counter Trap ou o Extender, se você quiser. E se ele for banido, elimina o Gok Poly. O Gok Poly pega o Retaliate ou pega um monstro nível 4, como esse bichinho aqui, ou a Mermilho. Depende do que você quiser usar. Então,
muita sinergia que tem, e é muito interessante o que você pode fazer com esse deck. Por fim, você tem questões como, por exemplo, o Inzektor, que pode ser usado, mas eu acho que de longe é a pior opção. Além disso, de coisas interessantes que tem pra falar, dá pra falar desse monstro Exceed aqui, eu não sei se todo mundo conhece, mas ele é um inseto, e ele é feito com 2 monstros de nível 3, esse monstro aqui é bem interessante de se fazer, porque o Link 4 tributa alguém, invoca esse bicho que invoca outro dele, faz esse Exceed, que é a interação no turno do cara, além da Counter Trap. São poucas interações que você tem, você tenta ganhar mais no volume, além da Hint Trap que você buscou. Então, se a batalha desse card é mudada, você pode fazer special de um inseto da sua mão ou grave em posição de defesa. Então, esse monstro consegue invocar esse aqui, por exemplo, ou esse aqui. E aí, com isso, o que você pode fazer? Esse monstro, quando o cara tiver um efeito, ele vai matar um monstro, e esse aqui pode tributar um inseto para poder negar o efeito. E esse aqui ainda consegue negar o efeito, beleza? Mas como que você muda a posição de batalha? Aí entra o segundo efeito, que quando o monstro no campo ativa os seus efeitos, Quick Effect, detacha o material desse card, escolha um monstro, nega os efeitos e faça um inseto no campo, ganhar 500 de defesa, ou mude a posição de batalha. Daí você muda a posição de batalha e triga o segundo efeito para poder invocar um inseto do cemitério, e aí você pode colocar um bichinho extra na mesa que pode ser a interação, tá ligado? Isso é bem interessante. Então, meus amigos, é isso. O deck parece interessante, parece promissor, tem algumas coisas legais aqui em volta dele. A música acabou e ficou um pouco sem graça, mas eu vou botar de novo aqui. Mas eu acho que é interessante o suficiente para poder falar dele. Por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, como que achou. Se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, sim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.